Vamos criar aqui uma nova classe, vamos novamente lá, dentro da pastinha Java, dentro de ComExample, K de contato, botão direito, New, Class, e aqui a gente vai colocar, ó, DB, em maiúsculo, tá? De Database, Helper. Ok, vamos pedi-lo para construir. Bom, com essa classe construída, a gente vai começar a utilizar as questões do Java de conexão com o banco de dados. Tá? Então vamos começar aqui dentro da nossa classe. A gente vai criar algumas propriedades aqui estáticas, tá? Para o nome do banco, para a versão do banco e ainda para o nome da tabela. A gente vai trabalhar isso dentro de variáveis. Então vamos lá, ó, private static final. Então vamos lá, vamos criar uma string aqui. Tudo em maiúsculo agora, database underline name. Bom, na nossa database, como a gente tinha comentado, a gente vai chamá-la de if.db, ou if, né? Como você preferir aí falar a abreviatura do Instituto Federal. Vamos aqui para a próxima, private static final. Só que agora do tipo int, database version. Então, qual que é a versão da database? É 1, muito bem. E private static final, agora do tipo string, table name. Então, qual vai ser o nome da tabela? Vai ser a tabelinha de contato. Muito bem, contato, ponto vírgula. Bom, até aqui então temos as propriedades. Agora a gente vai criar o contexto, tá, em que isso aqui vai trabalhar, e o SQL Database, que a gente vai chamá-lo aqui também. Então vamos lá, private, vamos criar o context, já vou... Você pode observar que eu selecionei, né, para que ele já fizesse o import para nós, tá joia? Se eu não fizer isso, o context vai ficar sublinhado de vermelho, aí é só ir lá, dar um Alt Enter, né, para que ele possa fazer a importação. Mas eu já prefiro selecionar context, então private context, né, vou chamá-lo de context mesmo, e o SQLite Database, então a gente vai ter aqui uma do tipo SQLite Database, já está aqui, ele já trouxe lá o import então para nós, DB, vou chamar apenas de DB, ok? E eu tenho ainda as instruções aqui do SQLite Statement, então vamos lá, uma private do tipo SQLite Statement, aqui, Statement, e eu vou chamá-lo de Insert Statement, Insert STMT, né? Uma abreviatura para Statement. Vamos à próxima, que é a Private Static, digitei errado, Private Static Final. Muito bem, essa aqui vai ser uma string, vai se chamar insert. Então aqui a gente vai colocar o nosso comando de inserção no banco. Então como que eu faço, né, esse comando de inserção? Então eu vou lá, insert, abrir aqui, vou dar um espacinho, insert, int. E vou dar um espaço aqui, ó. Observa que aqui eu deixei um espaço e vou colocar um mais. Por quê? Porque eu vou trazer o nome da tabela de maneira dinâmica, utilizando a variável TableName que a gente carregou ali em cima. Mas, para continuar a instrução, vou abrir aspas dupla e dei o espacinho de novo ali, para não ficar tudo colado, né? Então, vamos passar aqui a sequência dos atributos, endereço e empresa, vou fechar. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Enter. Observa que o Android Studio já colocou um maisinho aqui para nós, para ele poder fazer essa concatenação. E eu vou continuar aqui, values, e vou, abre parênteses, são 3 parâmetros, então 3 pontos de interrogação separados por vírgula, fechei, e ponto e vírgula ao final. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui para a gente evitar de ter problemas. Eu vou colocar logo após a empresa aqui em cima, ó, eu vou colocar um espacinho, tá? Para a gente evitar de ter problema ali de concatenação. Muito bem. Agora eu vou criar o contexto, tá? Esse contexto é um objeto que vai ser utilizado pelo banco de dados, tá bom? Então a gente vai fazer um método construtor para essa classe, de modo com que ele consiga carregar
todo esse contexto do banco. Então vamos lá. Então eu vou ter aqui um public DB helper. Então estou fazendo aqui um método construtor. Ele vai receber o parâmetro, né? E vai gravar aqui na context. Maravilha. Abre e fecha chaves aqui. Nesse momento, então, a gente vai fazer a implementação. Então, eu vou dizer para ele que o contexto da minha classe recebe esse que acabou de chegar. Ótimo. E eu vou ter aqui uma outra classe. Ela vai ficar em vermelhinho por enquanto, porque ela ainda não existe. A gente depois vai criá-la, tá? Mas eu vou chamar uma Open Helper, tá? Para fazer a abertura da nossa conexão. New Open Helper. Ok, helper. E ele vai passar o contexto para lá. Muito bem. Então eu vou falar que o meu banco, né, minha database, vai receber o que vier do Open Helper, né, porque eu chamei ele aqui de Open Helper, só que com a primeira letrinha em minúsculo, e vou pegar do método getWriteTableDatabase. Muito bem. E vou dizer ainda que OpenHelper, ok. E vou dizer ainda que o meu insert statement vai receber o que foi resultado do meu compile statement do banco de dados da database, tá? Só que eu tenho que passar o parâmetro para ele do insert. Opa, estava em maiúsculo, é minúsculo, insert. Muito bem. Ponto vírgula aqui. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ter aqui um método que vai implementar toda a inserção no banco de dados. Então a gente tem uma sequência de parâmetros, né, que é o nome para o insert, que é o nome, endereço e empresa. Então isso agora eu vou usar no meu método. Então, logo após aqui esse fecha parênteses, vou criar um novo método, só que ele vai ser um método do tipo long, ele já agora vai esperar um retorno da execução. Porque, de acordo com o número que ele retorna, a gente consegue controlar se os dados foram ou não implementados corretamente. Então, vamos lá. Public long insert, string nome, string endereço e string empresa. Então, é a sequência aqui do insert, né, que a gente já viu. Muito bem. O que eu vou fazer com ele? Por que ele está vermelhinho? Primeiro, porque ele está esperando um retorno, né? Ele é um método do tipo long, então ele está esperando um retorno. Então, vamos lá. O nosso this.insertStatement .bindString, e agora aqui é a nossa sequência, ó. Opa, passou uma vírgula aqui, tem uma vírgula a mais. Uma vírgula não, parênteses a mais. 1,9. Maravilha. Então é o parâmetro 1 do insert. Agora eu vou fazer isso repetindo para endereço e empresa. Então vamos lá. BindString. Endereço, que é o 2, que é o nosso segundo parâmetro lá. E aqui que é o 3. Opa, não digitou agora sim. 3, empresa. E aí eu vou falar para ele retornar o resultado da execução. Então vamos lá, ó, return. O que é para retornar? O que o nosso insert statement trouxer do execute insert, tá? Então beleza, aí ele vai executar e vai trazer um resultado. Isso para inserção. Agora, e se eu quiser apagar, né? Então, vamos criar um método aqui para deleção. Esse é bem simplesinho. Public. Esse aqui não vai retornar nada. E eu vou chamá-lo de delete all. Então, apaga tudo, né? Abre e fecha parênteses. Tá aqui as nossas chaves. Vou rolar um pouquinho aqui. Muito bem. E aqui vamos colocar, então, ó, this.db.delete.
que é para apagar? Eu vou pegar a minha table name, com o nome dela, não vou colocar nenhuma restrição, vou mandar apagar tudo mesmo, e apagando tudo aqui para uma segunda cláusula. Então, nada e nada, ok, tudo apagado. Beleza, isso faz então a deleção do conteúdo da nossa tabela. Agora então, pessoal, nós vamos criar um método para fazer a listagem dos conteúdos, né, dos cadastros que foram executados. Então vamos lá, vamos criar um outro método aqui. Bom, se ele tem que retornar um conteúdo, então eu vou falar para ele retornar a nossa lista. Bom, mas uma lista de quê que ele vai retornar? Bom, uma lista de contato. Então são aquelas propriedades que a gente tem lá. E eu vou chamar esse método aqui de query get all, para pegar tudo. Então, get all. Ok, agora sim. Pega tudo, traz para nós e vamos apresentar isso. Observa que ele está marcadinho de vermelho, porque é a mesma situação, o método que vai retornar algo. Então, ele está esperando esse retorno, né, do sistema. Então, vamos lá. Então, vou trazer vou construir aqui o nosso list. Vou chamá-lo simplesmente de list e vamos carregá-lo aqui com o tipo ArrayList. ArrayList do tipo contato. Muito bem. Aqui, list contato do tipo ArrayList. Deixa eu só aqui... Enter, pronto, já zerou ali no list, e aqui no ArrayList também eu vou dar um Alt Enter, vamos lá em cima ver os imports, o que foi resolvido lá? Muito bem, import, então tá aqui ó, o import Java útil do ArrayList, o import útil do list, muito bem, ok, ainda está marcando vermelhinho a nossa chave ali, porque a gente tem o retorno ainda para ser executado. Bom, agora eu vou usar aquele try-catch. Para quem nunca ouviu falar em try-catch, o try-catch é uma implementação que permite com que a sua aplicação não trave quando acontecer algum erro. Então, como a gente está tratando aqui de manipulação no banco de dados, é sempre importante que a gente trate com o try-catch. Uma vez que o banco pode estar fora do ar, pode ofertar algum problema no banco e isso travaria a sua aplicação. Para que a gente evite esse tipo de transtorno, a gente utiliza então o try-catch. Observa que eu fiz por enquanto só o try, vai ficar marcadinho de vermelho aqui por enquanto, até que a gente faça a implementação do catch, que é o tratamento do erro. Então vamos lá. Vou chamar aqui o cursor, vou chamá-lo de cursor mesmo. E aqui a gente vai ter a nossa, db.query, a gente vai ter a nossa query aqui para trabalho. Então vamos lá, ó. Vou chamar o nome da nossa tabela e vou passar aqui para ela, ó, new string. Só que essa string ela é um array. Então, abre e fecha colchetes, né? Vou abrir umas chaves, já fechou aqui para mim. E vou trabalhar aqui dentro tudo em aspas dupla. Por quê? Porque eu tenho o nome para trabalhar. Fechei as aspas, vírgula, abro novas aspas, endereço. Fechou as aspas, vírgula, novas aspas, empresa. E aí eu tenho aqui, né, o fecha chaves, vírgula, vou dar um Enter, ok? E não vou passar nenhum parâmetro aqui para consulta. Tá? Porque isso aqui seriam parâmetros de delimitação do banco de dados, como por exemplo, group by, having, cláusulas de restrição. Então, como a gente não vai utilizar, a gente quer que retorne tudo, eu vou fazer a implementação tudo de null aqui. E só para a gente já ter a contagem, são 6 parâmetros aqui que eu deveria ou que eu poderia utilizar, e na verdade, como a gente não vai utilizar nenhum, a gente vai escrever null aqui 6 vezes separado por vírgula, tá? Ó, então, selection null, argumentos null, 2, 3, no group by, 4, 5 e 6. Todos os nulls separados por vírgula. Muito bem.
Chegamos aqui, ponto vírgula, e vamos dar continuidade. Agora é o seguinte, a gente vai declarar uma variávelzinha aqui do tipo inteiro com o número de registros, que vai receber o que está chegando do cursor, pegando, fazendo a contagem do que tem lá, e armazena. Então, conta para mim o que eu tenho nesse select, armazena e guardando isso para mim dentro de NR registros. Por quê? Porque agora eu vou verificar se tem algo lá dentro. Então, como que eu faço isso? Eu vou fazer um if, uma estrutura condicional, N registros, for diferente de zero. Então, se for diferente de zero, o que eu tenho que fazer? Vou rolar mais um pouquinho aqui. Bom, sendo isso aqui diferente de zero, eu vou pegar meu cursor e vou mover lá para o primeiro. Tá aqui, move to first. Mover para o primeiro e vou trabalhar com uma estrutura agora de repetição, que é a do while. Muito bem, então, do... E vamos começar aqui, ó. Contato, do tipo contato, né? Vai receber. Então, vamos lá. Novo contato. Como que vem na sequência, né? Vem assim, ó, cursor, ponto get string, na posição 0. Né? Lembrando aqui que esse posicionamento é um array, então é 0, 1, começando em 0. Tá? Então, vou pegar aqui vírgula, cursor, vou repetir, né, para os outros aqui, para os outros atributos que a gente tem. Na verdade, a gente tem 3, então ele vai de 0 a 2. Então, vamos lá. Get string na posição 1. E ainda vou fazer aqui cursor. Deixa eu fazer na linha de baixo. Aqui, vou pôr uma vírgula. Vou fazer na linha de baixo, vai ficar mais fácil para a gente ler, né? Cursor, ponto get string, em 2. Maravilha. Vou fechar aqui com ponto e vírgula e vou falar assim, ó. O nosso list que foi criado, né, a nossa listinha, tem que ser adicionada com esse contato que eu acabei de pegar, né, depois de capturar as informações dele. Bom, e o meu do? Até quando ele vai conseguir funcionar? Então, esse do aqui funciona até quando? Bom, aí então a gente põe a condição dele aqui. Enquanto o meu cursor conseguir ser movimentado para frente. Então, enquanto eu conseguir fazer um move to next, tá? Enquanto isso, então, ele vai construir a nossa lista, vai ficar ali dentro. Fechar aqui com ponto e vírgula. Bom, agora começa uma condição aqui. Vamos lá. Se o meu cursor for diferente de nulo e o meu cursor, eu vou falar assim, se o meu cursor não estiver fechado, então vou colocar aqui um pontinho de exclamação para negar, cursor ponto is closed, então tá ele aqui, is closed. O que eu vou mandar fazer? Então, se o meu cursor for diferente de nulo e não estiver fechado, ou seja, se ele estiver aberto, eu vou mandar fechar esse cursor. Então, fechei. Maravilha, cursor fechado para que essa movimentação não aconteça nesse instante. E vou falar assim para ele então, ó, agora você retorna para mim toda essa lista que foi criada, tá? Mas esse retorno está dentro do if. Observe então que aqui, ó, eu ainda vou ter que fazer o tratamento se a minha lista estiver vazia. Então, return list. Agora, se o if aqui não entrar, então se ele precisar de um else, então vamos lá, else. Tá aqui o meu else, aí eu vou falar assim, olha, não retorna nada, né? Retorna simplesmente vazio. Beleza. Agora temos aquela condição do try, ou seja, ele vai tentar executar isso aqui, se der algum problema, ele tem que ir para o tratamento de exceção. Então, observa, ó, try, e aqui ele está sendo fechado. Então, eu vou criar aqui um catch. E vou tratar essa exceção. Então, exception. Muito bem. E vou dizer para ele aqui, criei uma variável ali,
Muito bem. Opa, sobrou aqui um fecha-chaves. Então, se ele cair nessa exceção, o que tem de ser feito? Simplesmente eu falo para ele, olha, retorna nulo para mim, que aí a minha aplicação não vai travar. Deixa eu dar uma ajustadinha aqui nas chaves. Muito bem. Método aqui, então, está implementado. Esse é o método nosso, vamos dar só uma relembrada aqui, é o seu método. Opa, ficou query get out. Não, é query get out. No nome dele, na assinatura aqui, né? Muito bem. Então, esse método aqui para nós vai retornar todos os elementos, ou seja, todos os dados que estão implantados ali no banco de dados. Tá joia? Porém, se a gente continuar rolando aqui para cima, a gente vai ver que o nosso Open Helper ainda não foi implementado, tá? Então, essa classe nós vamos implementá-la agora. E onde que a gente tem que implementar uma classe para ficar dentro de outra classe? É bem simples. Olha só, nós temos aqui na nossa telinha, observa que aqui foi fechado o cat e aqui fecha esse método. Perfeito, né? Até aí, tudo bem. Então, o que eu vou fazer? Ó, logo abaixo, eu vou construir aqui a minha classe OpenHelper. Então, vamos lá. Private static class OpenHelper. Opa, OpenHelper. E vou falar que ela ela tem herança, né? Ela busca herança, então ela extende da minha SQLite OpenHelper. SQLite OpenHelper, tá aqui. Certo. Muito bem. Só que aqui você observa que ficou marcadinho de vermelho. Por que que isso está marcado de vermelho? Porque essa classe que ele está herdando, a SQLite OpenHelper, ela é uma classe do tipo abstrato. Então a gente vai ter que implementar os métodos dela própria, ou seja, da SQLite OpenHelper. Mas antes disso, o que nós vamos fazer é o seguinte, só para ficar já organizado, nós já vamos fazer aqui o método construtor dessa OpenHelper. Então, OpenHelper context. Por que essa aqui? Porque ela vai chamar o construtor da classe base, né? Ou seja, da classe SQLite OpenHelper através do super que nós vamos implementar agora. Então vamos lá. Então aí as chaves, super, vamos lá, context, passando o context, o nome da minha database, aqui a gente vai colocar um null, muito bem, opa, null, vírgula, e aqui a gente vai colocar a database version. Maiúsculo, né? Database version. Tá aqui, ponto vírgula. Opa, digitei errado aqui. Aqui é context, com T aqui. Muito bem. O nosso construtor está pronto, mas a gente tem, como nós vimos, né? Nós temos que implementar aqui os outros métodos ali da classe abstrata, que é da SQLite OpenHelper. Então vamos lá. Vamos começar aqui pelo método de onCreate. Public void onCreate. Isso, esse é o primeiro. Aí ele tem o parâmetro aqui do SQLite, database, SQLite database, está aqui. Vamos chamá-lo de DB. Maravilha. Opa, ficou errado aqui. Aqui ficou faltando fecha parênteses. Agora sim. Vamos lá. Public void onCreate. Vamos ter aqui uma string do SQ, que a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai mandar criar a tabela se ela não existir. Então, ó, create table if not exists. Então, se a tabela não existe, observa que eu deixei um espacinho aqui. Vamos concatenar com o nome da nossa tabela, trazendo dinamicamente, table name. Muito bem. E aí eu vou mandar criar, ó. Então, abre, dei um espacinho. Como que vai ser, né? Vai ser o ID, que é do tipo integer,
Ele vai ser a nossa primary key, ou seja, a chave primária, e ainda com auto incremento. Incremente, com auto incremento. Muito bem. Vírgula. Espaço. Vou dar um enter aqui para ficar mais fácil para a gente fazer a leitura. Um atributo nome, que vai ser do tipo text. E um atributo endereço, que também será do tipo text. E o atributo empresa, que será do tipo text também. E aqui, atenção, ó, vou fechar o parênteses, ponto vírgula do comando SQL, fecho aspas e vou fechar o ponto e vírgula. É porque o meu aqui está fazendo uma aspa aqui. Então, vou fechar aspas, ponto vírgula. Vamos ver. Não, eu estou achando que aqui está dando problema por causa dessa linha quebrada. Então, vamos tirar isso daqui. Vamos juntar tudo. Tiro as aspas, tiro isso aqui. E vou juntar tudo numa linha só. Vamos ver. Então, tá aqui. Eu tenho, então, create table if not exists, aspas, mais table name, ID, nome, endereço, empresa, fechou essa aspas aqui, não temos ela mais, maravilha, fecho ponto vírgula, fecho as aspas do comando SQL e fecho o ponto e vírgula do comando Java. Muito bem. E aqui embaixo, então, eu vou ter assim, ó, DB, né, que é minha database, vou pedir para com que ela execute o meu SQL, passando o SQL para ela poder executar, então. E ainda tenho a questão do upgrade, que eu também tenho que implementar. Public void on upgrade SQLite database db int. Vamos gravar aqui a versão velha e a versão nova, né? Então, old version int new version. Ok. Vamos colocar as chaves, tá aqui, vamos rolar um pouquinho a tela. Maravilha. Então, eu vou simplesmente mandar executar isso aqui, db.exec SQL, e eu vou passar aqui direto o comando, ó, drop table if exists. Então, se a tabela existir, né, a gente vai mandar dropar, dar um espacinho aqui e vou trazer dinamicamente o nome da tabela, então, mais table name. Perfeito. E mando aqui, então, chamar a onCreateDB, passando aqui a database. Bem, pessoal, com isso aqui, vamos só dar mais... A gente terminou, né? Com isso aqui a gente terminou a DB Helper, mas vamos dar só uma olhadinha aqui, olha só. Então, o que estava marcado de vermelho aqui no Open Helper, observa que já sumiu, porque nós implementamos os métodos da classe SQLite que foi estendida aqui, Open Helper, né, da classe SQLite Open Helper, que foi estendida aqui e que precisava ser implantado, né, que esses métodos precisavam ser implantados aqui por ser uma classe abstrata. E outra situação, lá em cima, vamos achá-lo aqui, o Open Helper, cadê ele aqui? Aquele aqui, ó. No construtor do nosso DB Helper, o Open Helper estava vermelhinho também, porque ele ainda não existia, então observa que ele já sumiu e a gente já tem ele implantado agora, tá bom? O que nós vamos fazer a partir desse instante agora? Nós vamos lá na nossa Activity main XML e vamos começar a já implementar a parte de interfaceamento dessa aplicação, beleza?